Leitura do segundo livro de Reis, capítulo 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Segundo Reis, capítulo 1. Então Moabe se rebelou contra Israel depois da morte de Acabe. E Acasias caiu através de uma grade na sua câmara superior que ficava em Samaria, e ficou enfermo. E ele enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, consultai Baal-zebube, o deus de Ecrom, se eu me recuperarei desta enfermidade. Todavia o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te e sobe para se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz a eles: Porventura não há um Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom? Agora, portanto, assim diz o Senhor: Tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. E Elias partiu. E quando os mensageiros retornaram a ele, ele lhes disse: Por que vós retornastes? E eles lhe disseram: Um homem subiu ali para se encontrar conosco e nos disse: Ide, voltai novamente ao rei que vos enviou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há um Deus em Israel que mandas consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom? Portanto, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. E ele lhes disse: Que tipo de homem era este que subiu para vos encontrar e vos disse estas palavras? E eles lhe responderam: Ele era um homem peludo e cingido com um cinto de couro nos lombos, e ele disse: É Elias, o tisbita. Então o rei enviou a ele um capitão de 50 com os seus 50. E subiu até ele, e eis que ele se assentava sobre o cume de um outeiro. E falou-lhe: A ti, homem de Deus, o rei disse: Desce. E Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E desceu ali fogo do céu e consumiu a ele e aos 50. Novamente ele lhe enviou um outro capitão de 50 com os seus 50. E ele lhe respondeu dizendo: Ó homem de Deus, assim disse o rei: Desce depressa. E Elias respondeu e disse a eles: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. E ele lhe enviou novamente um capitão dos terceiros 50 com os seus 50. E o terceiro capitão dos 50 subiu e chegou e caiu de joelhos diante de Eli e buscou-lhe e lhe disse: Ó homem de Deus, suplico-te que a minha vida e a vida destes 50 servos teus seja preciosa na tua visão. Eis que desceu ali fogo do céu e queimou os 2 capitães anteriores de 50 com os seus 50, porquanto que a minha vida seja agora preciosa aos teus olhos. E o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com ele, não o temas. E ele se levantou e desceu com ele até o rei. E ele lhe disse: Assim diz o Senhor: Porquanto tens enviado mensageiros para consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom, porventura não há um Deus em Israel para que consulte a sua palavra? Por tal, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. Assim ele morreu segundo a palavra do Senhor, a qual Elias falou. E Jorão reinou no seu lugar no 2º ano de Jeorão, o filho de Josafá, rei de Judá, porque ele não tinha nenhum filho. Ora, o restante dos atos de Acasias, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Você já se inscreveu no canal? Segundo Reis, capítulo 2. E sucedeu, quando o Senhor havia de tomar Elias para o céu,
por um turbilhão de vento, que Elias se foi com Eliseu de Gilgal. E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse a ele: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim, eles desceram a Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram a ele: Tu sabes que hoje o Senhor há de tomar o teu mestre sobre a tua cabeça? E ele disse: Sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Eliseu, fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles vieram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram até Eliseu e disseram a ele: Tu sabes que hoje o Senhor tirará o teu mestre da tua cabeça? E ele respondeu: Sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ambos seguiram adiante. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e se puseram de pé para ver de longe. E eles se puseram de pé junto ao Jordão. E Elias tomou o seu manto e o enrolou todo e feriu as águas, e elas foram divididas de lá para cá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E sucedeu, quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: Pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse: Pediste dura coisa. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo. Mas se não, assim não se sucederá. E sucedeu, enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram a ambos. E Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. E Eliseu viu isto e bradou: meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu. E ele agarrou as suas próprias vestes e as rasgou em 2 pedaços. Ele juntou também o manto de Elias, que caíra, e retornou, e parou de pé junto à margem do Jordão. E ele tomou o manto de Elias, que dele caiu, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu atravessou. E quando os filhos dos profetas que estavam a observar em Jericó o viram, eles disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram para se encontrar com ele e se curvaram ao chão diante dele. E eles disseram-lhe: Eis que agora há 50 homens fortes com os teus servos. Que eles vão, rogamos-te, à procura do teu mestre, para que, porventura, o Espírito do Senhor não o tenha elevado e lançado sobre algum monte ou sobre algum vale. E ele disse: Não os envies. E quando eles lhe pressionaram até ficar envergonhado, ele disse: Enviai. E eles enviaram, portanto, 50 homens, e eles procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. E quando eles retornaram, porque ele permaneceu em Jericó, ele lhes disse: Não disse a vós? Não vades? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Suplico-te, eis que a situação desta cidade é agradável como vê o meu senhor, mas a água é imprestável e o solo é estéril. E ele disse: Trazei-me um novo cântaro e ponde sal dentro dele. E eles o trouxeram. E ele seguiu até a fonte das águas e lançou o sal ali dentro e disse: Assim diz o Senhor:
tenho curado estas águas. Não haverá mais a partir dali morte ou terra estéril. Assim as águas foram curadas até este dia, segundo o dizer de Eliseu, o qual ele falou. E ele subiu dali até Betel, e enquanto ele estava subindo pelo caminho, vieram oriundas das cidades algumas crianças e zombaram dele, e disseram-lhe: Sobe, calvo, sobe tu, calvo. E virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E do bosque vieram 2 ursas e dilaceraram 42 crianças. E ele se foi dali para o Monte Carmelo, e de lá ele retornou para Samaria. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 2 Reis, capítulo 3. Ora, Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. E ele fez o que era mal à vista do Senhor, mas não como seu pai e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal que o seu pai havia feito. Todavia, ele se apegou aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso não se afastou. E Mesa, rei de Moabe, era um negociante de ovelhas, e devolvia ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a lã. Porém, sucedeu quando Acabe estava morto, que o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. E naquele dia, o rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista todo Israel. E ele foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: O rei de Moabe tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo contra Moabe para a batalha? E ele disse: Eu subirei. Eu sou como tu és, o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por qual caminho devemos subir? E ele respondeu: O caminho pelo meio do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias, e não houve água para o exército e para o gado que os seguia. E o rei de Israel disse: Ai, o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. Mas Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor para que por ele possamos consultar o Senhor? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: Aqui está Eliseu, o filho de Safate, o qual derramou água nas mãos de Elias. E Josafá disse: A palavra do Senhor está com ele. Assim, o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: O que tenho eu contigo? Vai-te até os profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. E o rei de Israel disse a ele: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. E Eliseu disse: Vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé, se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá, o rei de Judá, eu nem olharia na tua direção, tampouco te veria. Agora, porém, trazei-me um menestrel. E sucedeu, quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse: Assim diz o Senhor: Fazei este vale cheio de fossos. Porque assim diz o Senhor: Vós não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele vale será cheio como água, para que possais beber tanto vós quanto o vosso gado e os vossos animais. E isto não passa de coisa leve à vista do Senhor. Ele também entregará os moabitas na vossa mão. E vós ferireis toda a cidade fortificada e toda a cidade escolhida, e derrubareis toda a árvore boa, e tampareis todos os poços de água, e contristareis todo o bom lote de terra com pedras. E sucedeu pela manhã, quando a oferta de carne era oferecida, eis que ali chegou água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia pela água.
E quando todos os moabitas ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, reuniram todos que eram capazes de se revestir de armadura e daí para cima e se puseram de pé na fronteira. E eles se levantaram cedo pela manhã e o sol brilhou sobre a água, e os moabitas viram a água no outro lado tão vermelha quanto o sangue. E eles disseram: isto é sangue. Os reis estão seguramente mortos e matarão-se uns aos outros. Agora, portanto, Moabe, ao despojo. E quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, de modo que fugiram de diante deles. Mas eles seguiram adiante, ferindo os moabitas na sua própria terra. E eles arrasaram as cidades, e todo lote bom de terra, cada homem lançou a sua pedra e o encheu. E eles tamparam todos os poços de água e derrubaram todas as árvores boas. Somente em Kir-Aresete eles deixaram as suas pedras. Todavia, os fundeiros a cercaram e a feriram. E quando o rei de Moabe viu que a batalha era demasiadamente intensa para ele, levou consigo 700 homens que empunhavam espadas para abrir caminho até o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Então ele tomou seu filho mais velho, que reinaria no seu lugar, e o ofereceu como oferta queimada sobre o muro. E houve uma grande indignação contra Israel, e eles se afastaram dele e retornaram para sua própria terra. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Segundo Reis, capítulo 4. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me, o que tu tens na tua casa? E ela disse: a tua criada não tem nada na casa além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios. Não peças poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si, e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso, e o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que toda vez que ele por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, rogo-te, na parede, e coloquemos ali para ele uma cama e uma mesa, e um banco e um candelabro. E será quando ele vier até nós, para que possa para ali se desviar. E ocorreu um dia que ele veio ali, e desviou-se para dentro da câmara, e ali se deitou. E ele disse a Gease, o seu servo: chama essa sunamita. E quando ele a havia chamado, ela se pôs diante dele. E ele lhe disse: diz agora a ela: eis que tu tens sido cuidadosa para conosco com todo este cuidado. O que há de ser feito por ti? Desejarias tu ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse: o que então há de ser feito por ela?
E Geazi respondeu: verdadeiramente ela não tem filho e o seu marido é velho. E ele disse: chama-a. E quando ele a havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concebeu e deu à luz um filho naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até o seu pai, aos ceifeiros. E ele disse ao seu pai: minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao moço: carregai-o até a sua mãe. E quando ele lhe havia levado e trazido até a sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. E ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus, e fechou a porta diante dele, e saiu. E ela chamou seu marido e disse: rogo-te que me envies um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse: por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem Shabat. E ela disse: isto será bom. Ela então selou um jumento e disse ao seu servo: conduz e segue adiante, não detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu te pedir. Assim ela foi e chegou até ao homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, quando o homem de Deus a viu ao longe, ele disse a Geazi, o seu servo: eis que acolá está aquela sunamita. Corre agora, rogo-te, para encontrá-la e diz a ela: está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com teu filho? E ela respondeu: está bem. E quando ela chegou até ao homem de Deus no outeiro, ela o agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse: deixa-a por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela, e o Senhor ocultou isso de mim e não me contou. Então ela disse: pedi eu um filho ao meu senhor? Não disse eu: não me enganes? Então ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai pelo teu caminho. Se tu encontrares qualquer homem, não o saúdes. E se alguém te saudar, não o responda de volta. E deita o meu bordão sobre a face da criança. E a mãe da criança disse: como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre a face da criança. Porém não houve nem voz nem audição. Porquanto ele foi novamente encontrá-lo, e lhe contou, dizendo: o menino não está acordado. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. E ele subiu e deitou-se sobre a criança e pôs a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. E estendeu-se sobre a criança e a carne da criança ficou morna. Depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa, e subiu, e estendeu-se sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes, e a criança abriu seus olhos. E ele chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Assim ele a chamou. E quando ela havia entrado diante dele, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e caiu aos seus pés, e se curvou até ao chão. E tomou o seu filho e saiu. E Eliseu voltou novamente a Gilgal, e houve uma fome na terra, e os filhos dos profetas estavam assentados diante dele, e ele disse ao seu servo: prepara a panela grande e cozinha uma sopa para os filhos dos profetas. E saiu ao campo para colher ervas, e encontrou uma parra brava, e dela colheu cabaças bravas que encheram o seu regaço. E veio e as desfiou na panela de sopa, porque eles não as conheciam.
Assim eles derramaram para que os homens comessem. E sucedeu, enquanto eles estavam comendo a sopa, que eles gritaram e disseram: Ó tu, homem de Deus, a morte na panela! E eles não puderam dela comer. Mas ele disse: Então trazei comida. E ele a lançou na panela e ele disse: Derramai para o povo, para que possam comer. E não havia mais mal na panela. E veio ali um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pão das primícias, 20 bolos de cevada e espigas cheias de milho no seu alforje. E ele disse: Dá ao povo para que possa comer. E o seu servo disse: Como deverei eu pôr isto diante de 100 de homens? Ele disse novamente: Dá ao povo para que possa comer, porque assim diz o Senhor: Eles comerão e deixarão sobra. Assim os pôs diante deles, e comeram e deixaram sobra, segundo a palavra do Senhor. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica. Que Deus tenha misericórdia de nós e que perdoe os nossos pecados se profundamente nos arrependermos. Seguimos aprendendo com a palavra de Deus e eu peço para você deixar o seu like no vídeo e nos ajudar a levar esta palavra a quantas pessoas mais precisarem ouvir dela. Compartilhe você também da palavra de Deus com outras pessoas e incentive-as a conhecer esse Deus. Se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica diariamente conosco, cumprindo o plano de leitura completa da Bíblia em 1 ano, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova postagem for feita. Você pode baixar o plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. Assim fica mais fácil fazer o seu planejamento e acompanhar a leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.